Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar fundo em um dos livros mais impactantes e relevantes do Antigo Testamento, o livro de Amós. Preparem-se para uma jornada que vai nos levar do julgamento divino à esperança da restauração. Então, quem era Amós? Ele não era um profeta de carreira, nem vinha de uma linhagem sacerdotal. Ele era um homem simples, um pastor de ovelhas e cultivador de sicômoros de Tecoa, uma pequena cidade ao sul de Judá. Mas Deus o chamou para uma missão extraordinária: levar uma mensagem dura e direta ao reino do norte, Israel. Para entendermos a mensagem de Amós, precisamos primeiro conhecer o contexto da época. Israel, sob o reinado de Jeroboão II, estava vivendo um período de grande prosperidade econômica e estabilidade política. As fronteiras estavam seguras, o comércio florescia, e as cidades se enchiam de casas luxuosas. Olhando de fora, tudo parecia perfeito, mas por dentro, a nação estava apodrecendo. A riqueza estava concentrada nas mãos de uma pequena elite, que explorava os pobres sem misericórdia. A justiça nos tribunais era vendida. Os necessitados eram oprimidos, e a ganância era a lei. E o pior de tudo, eles mantinham uma aparência de religiosidade. Frequentavam os santuários, ofereciam sacrifícios, celebravam as festas religiosas, mas seus corações estavam longe de Deus. Eles achavam que, por serem o povo escolhido, estavam imunes ao juízo. Amós chega para abalar essa falsa segurança. A estrutura do livro é fascinante. Ele começa com uma série de oráculos ou juízos contra as nações vizinhas de Israel: Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amon, Moabe. Amós lista os crimes de cada uma delas, crimes de crueldade e violência. E para cada uma, a sentença é a mesma: por 3 transgressões, e por 4, não retirarei o castigo. O público de Israel, ouvindo isso, provavelmente aplaudia. Isso mesmo, Deus, julgue nossos inimigos. Mas então, Amós vira a mira. Ele pronuncia o juízo sobre Judá, o reino do sul, por rejeitar a lei do Senhor. E finalmente, ele chega ao clímax: o juízo sobre Israel. E a lista de pecados de Israel é a mais longa de todas. Eles vendem o justo por prata, o necessitado por um par de sandálias, oprimem os pobres, pervertem a justiça e praticam uma religiosidade vazia e hipócrita. A mensagem é clara: Deus não faz acepção de pessoas. O privilégio de ser o povo da aliança vinha com uma responsabilidade maior, não com uma licença para pecar. Deus, através de Amós, deixa claro o que ele realmente deseja. Não são sacrifícios extravagantes ou festivais barulhentos. Em Amós 5:24, temos uma das passagens mais poderosas de toda a Bíblia: corra, porém, a justiça como as águas e a retidão, como o ribeiro perene. O que Deus quer é um coração transformado, que se manifesta em ações concretas de justiça e amor ao próximo. Ele quer que a nossa fé transborde para a nossa vida diária, impactando a forma como tratamos as pessoas, especialmente os mais vulneráveis. Amós também usa uma série de 5 visões para ilustrar a inevitabilidade do juízo. Ele vê um enxame de gafanhotos, um fogo consumidor, um prumo, que mede a retidão de Israel, um cesto de frutos de verão, simbolizando que o fim chegou. Finalmente, o próprio Senhor junto ao altar, declarando que ninguém escapará do juízo. Essas imagens são fortes e mostram que a paciência de Deus havia chegado ao limite. O juízo não era uma possibilidade, era uma certeza. Poderíamos pensar que a história termina aqui, em destruição e desespero. Se o livro de Amós terminasse no capítulo 9, versículo 10, seria uma das mensagens mais sombrias da Bíblia. Mas, como sempre, a palavra final de Deus não é de juízo, mas de esperança. No final do livro, a tônica muda completamente. Amós 9, a partir do versículo 11, nos apresenta uma promessa de restauração gloriosa. Deus promete: naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi. Repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como nos dias da antiguidade. Essa promessa é incrível. O tabernáculo caído de Davi se refere à dinastia davídica, que estava em ruínas. Deus promete não apenas consertar, mas reconstruir e restaurar o seu povo. A promessa vai além da reconstrução física. Fala de uma abundância tão grande, que o ceifeiro alcançará o que semeia, e o que pisa as uvas alcançará o que lança a semente. É uma imagem de bênção e prosperidade sobrenaturais.
um reverso completo da maldição e do juízo. E a promessa mais importante: plantá-los-ei na sua terra, e nunca mais serão arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor, teu Deus. Essa é uma promessa de segurança, de pertencimento e de um relacionamento restaurado com Deus. Agora, como nós cristãos lemos essa promessa hoje, vemos o seu cumprimento final e perfeito em Jesus Cristo. No livro de Atos, capítulo 15, durante o Concílio de Jerusalém, Tiago, o irmão de Jesus, cita exatamente essa passagem de Amós 9 para explicar como os gentios, os não-judeias, estão sendo incluídos no povo de Deus, através da fé em Cristo. Jesus é o descendente de Davi que veio para reconstruir o que estava em ruínas. Ele não reconstruiu um reino terreno, mas estabeleceu um reino espiritual, a Igreja, onde judeus e gentios são unidos em um só corpo. A restauração prometida por Amós encontra seu significado pleno na obra redentora de Cristo na cruz. Ele é a nossa esperança. Ele é aquele que nos tira das ruínas do pecado e nos planta em solo fértil, na família de Deus, onde podemos florescer e dar frutos de justiça e retidão. Então, qual é a mensagem de Amós para nós hoje? Primeiro, é um chamado ao autoexame. Será que a nossa religião é apenas externa? Frequentamos a igreja, cantamos os louvores, mas será que nosso coração se importa com a justiça como os pobres, com os marginalizados? Amós nos desafia a viver uma fé autêntica, onde nosso amor a Deus se traduz em amor ao próximo. Segundo, Amós nos lembra que Deus se importa profundamente com a justiça social. Ele odeia a opressão, a exploração e a indiferença para com o sofrimento humano. Como seguidores de Cristo, somos chamados a ser agentes de justiça e compaixão em um mundo quebrado. E por fim, Amós nos enche de esperança. Não importa quão caótica a situação pareça, não importa quão em ruínas nossa vida ou nossa sociedade possa estar, Deus é um Deus de restauração. Ele tem o poder de pegar os pedaços quebrados e construir algo novo e bonito. E essa esperança não é um desejo vago. Ela está firmada na pessoa e na obra de Jesus Cristo, que reconstruiu a tenda caída de Davi e nos convidou a fazer parte do seu reino eterno. O livro de Amós é um poderoso lembrete de que o nosso Deus é tanto um Deus de justiça quanto um Deus de graça. Ele nos chama ao arrependimento e à retidão, mas também nos oferece uma promessa inabalável de restauração e esperança através de seu Filho, Jesus. Espero que esta análise tenha abençoado você e o tenha incentivado a ler ou reler este livro incrível. A mensagem de Amós é atemporal e mais relevante do que nunca. Muito obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder os próximos estudos. Deixe nos comentários o que mais te impactou no livro de Amós. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo encontro da fé. Fiquem com Deus. E um grande abraço.